aí, meus príncipes, eu fiz esse vídeo com base no comentário de um inscrito aqui no canal, e esse é o SCP-3449, que é um pouquinho confuso quando você lê o documento dele pela primeira vez, então eu tive uma ajudinha de algumas postagens do Reddit para fazer o roteiro desse vídeo. Na primeira vez que você entra no site e em todas as páginas que o documento tem, que é mais ou menos umas 5 páginas, no topo de todas elas você vai encontrar a seguinte mensagem. No momento você está visualizando uma versão desatualizada desse arquivo. Observe que as informações desse aqui podem ser enganosas ou incorretas. E conforme você vai lendo o arquivo, tu vai percebendo algumas mudanças bem sutis no texto, alguns erros em palavras ou frases. Mas qual é a intenção de tudo isso? Bom, basicamente o SCP é um caderno de espiral com capa azul escura, que possui uma anomalia bem peculiar. Qualquer texto que se refira a ele, automaticamente vai conter erros de ortografia e sintaxe, tendo a falta ou o excesso de pontos e vírgulas, letras maiúsculas e caracteres no meio das palavras. Esses erros são persistentes e não podem ser corrigidos, porque quando são corrigidos, novas falhas aparecem, mesmo quando são feitas várias outras tentativas de consertar. E esses erros são imprevisíveis, variando em cada descrição que é feita na descrição do SCP. Tanto que em cada página tem uma descrição diferente do SCP, e em cada página tem esses erros diferentes, mostrando que todas essas páginas foram feitas tentativas de consertar e lançar um novo documento oficial do SCP na página da Fundação, mas no fim, sempre tinham erros diferentes. Anteriormente, esse caderno foi encontrado num depósito de armazenamento, junto com vários outros objetos anômalos. Após conversar com o distribuidor do depósito, a Fundação descobriu que o SCP e outros itens pertenciam ao tal de Edward Salzberg. O problema é que até hoje os efeitos do SCP não foram resolvidos e nem contidos, e a pesquisa sobre ele agora é considerada em alta prioridade para todos aqueles que trabalham com ele, e sinceramente eu tenho dó de quem trabalha com essa coisa, e vocês vão descobrir o porquê. Continuando, o SCP-3449-A foi o nome dado ao Edward, e SCP-3449-1 até o -5 são o diário, computador, planejador, lista de compras e telefone celular que pertencem a esse mesmo Edward. Esse cara e os 5 itens que eu acabei de falar que foram afetados pelo SCP agem como um risco de informação que deteriora a capacidade de uma pessoa de comunicar pela escrita. As pessoas que estão no estágio inicial só têm dificuldade de escrever sobre o SCP, causando aqueles erros ortográficos que eu disse antes, mas, no entanto, depois de um certo, entre aspas, período de incubação de 1 mês, esses sintomas aparecem quando a pessoa afetada escreve sobre qualquer outro assunto também. Em resumo, o SCP é uma espécie de vírus cognitivo, que a cada tempo que passa vai piorando cada vez mais, começando com erros só quando vamos escrever sobre o SCP, e ao decorrer dos dias eventualmente destrói todas as comunicações, começando por todas as comunicações escritas e terminando pelas comunicações verbais. Tanto que na última página do documento temos um vídeo de um cara que eu não entendi muito bem se era o Edward ou um funcionário qualquer responsáveis pelo estudo do SCP, e ele simplesmente fica mais de 1 minuto tentando falar alguma coisa com a câmera e simplesmente não consegue por causa dos efeitos avançados desse vírus cognitivo. Isso foi demonstrado anteriormente em algumas entrevistas, mas numa intensidade menor e não tão grave quanto a desse cara no vídeo. Por exemplo, quando o entrevistador de um teste perguntou como foi a experiência, o entrevistado disse que ficou meio abalado com tudo aquilo, que durante o teste de fala ele simplesmente não conseguia lembrar de como que soletrava as palavras, como se ele tivesse esquecido de como as palavras são. E que durante o teste escrito foi pior ainda, ele tinha basicamente que copiar uma frase e reescrever ela. Ele leu a frase e entendeu ela, mas na hora de escrever a mão dele simplesmente não fazia o que ele queria, e tudo que ele tinha escrito estava errado. Ele apagou e tentou escrever de novo, mas novamente tudo saiu errado. Era como se a mão dele simplesmente tivesse vontade própria. E uma frase bem intrigante nas últimas páginas do documento diz que esse efeito está cada vez mais se espalhando por aí. A Fundação tem notado mais e mais erros de mídias de civis, que não está mais acontecendo apenas dentro da Fundação. Ele está se espalhando para fora dela. Quem sabe você também não esteja afetado.